Lá em 2010, foi sancionada a famosa Lei da Ficha Limpa, que fortalece as punições aos cidadãos e candidatos que burlam a ética e a lei prevista para as eleições. Agora, em 2014, é que ela entra em vigor aos candidatos à presidência, governadores, senadores e deputados. Para esclarecer um pouco mais sobre este tema, nosso convidado de hoje é o especialista em Direito Eleitoral e também professor aqui da Universidade, Elton Krause. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo bem, então como eu falei, né, nós estamos aí, a lei da ficha limpa já existe há algum tempo, né, digamos assim. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual é a principal origem dessa lei, né, que a gente sabe que em 2010 ela não foi aplicada, nas leis municipais de 2012 também isso não ocorreu. Se nós fôssemos buscar a história da ficha limpa, nós teríamos que fazer uma regressão e isso viria desde a época de Hammurabi, do Código de Hammurabi. Bom, mas como o assunto diz respeito sobre o nosso país, nós também tínhamos já situações difíceis em que candidatos que se elegiam e exerciam no seu poder, tanto no legislativo como também no convite para exercer cargos no executivo, eles cometiam alguns deslizes, infrações tais que era necessário dar uma cessação, acabar com isso. Sim, existiram algumas restrições. Aí em torno de 1990, ou melhor, 2 anos antes, a Constituição Federal, através do artigo 9º e 10, nós encontramos algumas situações previstas que poderiam importar a inelegibilidade de candidatos futuros. E aí, em 1990, 2 anos após, tivemos então a Lei Complementar das Inelegibilidades, a Lei Complementar número 64, de 1990. Bem, mas não bastou ali. A própria Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, CNBB, através de um projeto que eles resolveram encaminhar, e deu-se início ali um projeto de iniciativa popular, onde mais de 1.300.000 assinaturas estavam a pedir de imediato uma correção, acabar com a corrupção. Bem, em 1997, então, tivemos essa iniciativa popular. Sim, lá há mais de... 1997, e aí 3 anos depois, aliás, um pouco mais adiante, em 2010, tivemos uma nova lei complementar, já com o propósito de regulamentar aquilo que na Lei das Inelegibilidades não havia ainda completado. Essa Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, praticamente foi um avanço que permitiria, então, posteriormente, a surgir a chamada ficha limpa. Alguns chamam de ficha suja, né? Porque, na verdade, para quem é que vai se procurar defender ou então a acusar? Então, nós temos que examinar essas duas situações, essas duas hipóteses. Então, eu observo ainda, só para complementar a tua pergunta, que em 2010 já estava sendo discutido essa matéria perante o Tribunal Superior Eleitoral, quando então era o presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, e como precisaria de uma aprovação do Supremo Tribunal Federal, já que houve recurso em cima dessa questão, foi colocado que nas eleições de 2010, isso era 4 de junho de 2010, a eleição seria em outubro, portanto, não teriam mais tempo suficiente para colocar em vigor. Mas se tentou em 2012, também não se conseguiu. Agora, nas eleições de 2014, estará aqui já vigindo
a lei esta que é a Lei Complementar 135. Bem, como você falou, realmente desde lá da época de 90, né, que teve essa manifestação, então 97 foram quase mais de 17 anos. 1.300.000 assinaturas. Mais 17 anos. Então agora em 2014, professor, o que muda a partir, né? O que significa esse avanço, né, para o nosso país em relação ao assunto eleições? Veja, Bruna, em 2010 nós tínhamos já 147 pedidos de enquadramento da ficha limpa. Esses 147, como existe a ampla defesa, em que permite oferecer recursos, esses 147 continuaram a se candidatar. Bem, que são os candidatos que hoje estariam barrados. Estão, perfeitamente. Qual seria, então, o objetivo daquela legislação, esta lei que começou em 1990 e depois foi para 2010? A Lei Complementar 64 e a Lei Complementar 135. É com o objetivo de proibir a improbidade administrativa. Criar uma situação de cessar a imoralidade eleitoral ou até mesmo de candidatos. E assim, então, agora, hoje, nós já sabemos de informações, não propriamente com dados precisos, de que nós já temos aí, é só vocês verificarem junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que já existem impugnações várias contra candidatos que tenham praticado ou cometido algum deslize na sua administração pública. Bem, isso é uma dica muito importante, né? O eleitor que está escolhendo o seu candidato também vai poder avaliar isso. Perfeito. Professor, infelizmente nosso tempo é curto. Eu queria te fazer uma última pergunta, né? Até para quem está nos assistindo. O eleitor, com essa nova lei entrando em vigor agora em 2014, pode se sentir mais seguro em relação ao seu candidato? E o que necessita ser avaliado de uma maneira breve pelo todo o seu conhecimento? Nós sabemos que existe sempre por trás disso uma pressão. Né? Existe uma pressão política. E a gente tem que ter muito cuidado, na hora de votar. Porque o voto, vamos dizer assim, ele não tem preço. Muito embora antigamente assim se considerava, né? Que o voto teria um valor X. Mas hoje o voto ele tem a consequência. Então veja a responsabilidade do eleitor. Hoje, ao votar, ao escolher os seus representantes, sejam eles de situação de eleição proporcional, sejam eles de situação majoritária. Então é uma responsabilidade que o eleitor ele tem que cuidar na hora de depositar o seu voto. Isso é o que você diria para os eleitores. Perfeito. Professor, obrigada por sua participação. Esses esclarecimentos são muito importantes, né? Lembrando aí da consciência que a população deve ter no dia 5 de outubro e também de ir às urnas, né? Com certeza. Muito obrigado pela atenção. Obrigada e uma ótima noite.